Tudo bom, meus amigos? Sejam bem-vindos. E temos uma questão aí que está tomando o Twitter, está sendo propagada em larga escala e eu achei interessante trazer aqui para a gente poder, através dela, discutir algumas outras questões, como a gente sempre faz aqui. Então, se você encontrar algum valor nesse vídeo, deixe seu like, se inscreve, ajuda muito a gente a crescer. Botijão de gás de 13 quilos sai da Petrobras por R$ 35,00, se triplica ou quadruplica de preço, é por causa dos estados e empresas, fique de olho. E aí aqui a gente tem um vídeo, né, no Twitter do nosso presidente Lula explicando, na verdade, sim, não me parece muito bem explicando, mas simplesmente afirmando o que eu falei agora há pouco, conforme está aqui na descrição do tweet. Vai de 35 para 140, que é mais ou menos o valor do botijão de gás. Só que uma coisa que me chama a atenção é que o marketing realmente é a alma do negócio, né, pessoal? O marketing é tudo, né? E o poder da palavra é mais ainda. Então, assim, basta uma afirmação simples e direta e que todo mundo vai atrás. O pessoal só replica. O pessoal não para pensar o porquê que esse tipo de coisa acontece. Por que vai de 35 para 140, né? Como eu já falei aqui várias vezes, as pessoas às vezes me parece que acham que o leite vem da geladeira, né, do mercado, que a energia vem da parede. O pessoal não entende que existe uma cadeia extremamente complexa de manutenção, criação e distribuição de todos os produtos que a gente consome. E que simplesmente você falar assim, ah não, porque sai da Petrobras em 35 e chega na sua casa 140, como se não fosse responsabilidade de ninguém. Não, olha só, eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque saiu da Petrobras, que é uma estatal, a 35 e chegou na sua casa a 140. Então, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dos estados, a culpa é de, sei lá, de quem quer que seja, menos do governo federal. E todo mundo cai dentro, todo mundo compra essa ideia. Sinceramente, é difícil de entender, né? O QI da galera onde é que está, em ter um pensamento e um raciocínio crítico sobre essa questão. Pessoal, é óbvio, se o leite chega no mercado a R$6, R$5, ele é comprado lá na ponta vendedora, no topo da cadeia onde ele é produzido a 1, 2, 80 centavos. É óbvio que sim, porque ele vai chegar na sua casa ou para o consumidor final mais caro. Por quê? Novamente, existe o frete, é toda uma cadeia de distribuição logística. Existe o frete, existem os impostos, inclusive os impostos federais. Então, trazendo aqui para o botijão de gás, beleza? Se eu tenho um botijão de gás que sai 35 da Petrobras, ele vai passar por toda a cadeia logística de distribuição. Então, o distribuidor compra da Petrobras, obviamente ele vai ter que revender aquele produto até chegar e muitas vezes passa por mais de um distribuidor, né? Então, o distribuidor do Paraná compra, ou do Rio de Janeiro compra lá da refinaria no Nordeste, ou aonde for uma refinaria, ou de São Paulo, ou então ali mais pro noroeste ali do país. Quanto você acha que é o frete para trazer esses botijões de gás para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou para o Paraná? Por exemplo, o frete é enorme. E o que é o frete? O frete é o quê? Combustível e o tempo de serviço do motorista. E o custo com a manutenção do caminhão. E o distribuidor, obviamente, tem que vender com lucro, porque se ele não vender com lucro, ele vai vender esse produto para quê? Pessoal que compra direto da refinaria. Obviamente que não dá para fazer isso. Tem que ter distribuidores de gás para as pessoas poderem comprar. Todo esse custo de produção existe e é caro. Qual é o maior custo aí? Combustível. É o combustível. Ah, existe imposto? Existe, mas tem que ter imposto. Porque se não tiver imposto, claro, dentro de uma realidade factível, o Estado não se sustenta. Assim como tem imposto na venda do gás, lá da Petrobras. A Petrobras ela tem que também se sustentar. Mas assim, o que mais me chama atenção é essa questão de você subrogar, de você transferir a responsabilidade dessa forma. Como se não tivesse nada a ver com você. Você é o comandante do país, meu amigo.
Você e sua equipe é que tem que dar a solução. E não fazer esse jogo entre nós e eles. Para saber, não, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dos estados, reclama com eles. Pô, isso não está certo. Isso está bem errado. E o pior ainda são as pessoas que acreditam nisso e não. Se o governo federal entende que o botijão está caro quando chega para o consumidor, o governo federal, dentro da legislação brasileira, tem total autonomia para poder entrar em contato com os estados e falar: olha só, o botijão está chegando muito caro. A gente precisa maneirar aí o ICMS, a gente precisa reduzir o custo do frete, a gente precisa reduzir o custo do combustível que influencia diretamente no valor do frete. A gente precisa reduzir ou manipular os impostos que incidem sobre o distribuidor na hora que ele vende o gás para o consumidor final. E não tirar a responsabilidade de si. Isso eu acho um absurdo. E mais me espanta ainda são as pessoas que caem nessa ladainha e compram essa ideia como se fosse verdade e simplesmente propagam para frente sem qualquer pensamento crítico. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui, que é pensar criticamente. E não simplesmente comprar uma ideia totalmente divisiva como essa e acreditar nessa transferência de responsabilidade como se fossem santos e não tivessem nada a ver com isso. Não é assim que funciona a nossa cadeia logística, não é assim que funciona a economia. E se a pessoa, a equipe ou a pessoa que está no poder não entende isso, então nós, como cidadãos, nós, como votantes, temos que pensar novamente no que é melhor para o povo, ou para a gente, no caso. Porque não se engana, pessoal. Eu sempre gosto de falar isso aqui, a responsabilidade é nossa. Nossa, minha, de vocês que estão aí vendo, de manifestar o nosso voto, vide as milhares de questões como essa aqui, pesá-las todas na balança e ver o que é melhor. Porque isso aqui eu acho um completo absurdo, fazer uma transferência de responsabilidade como essa. Mas, e a mídia cai dentro, né? A mídia cai dentro, que é uma beleza. Mas tudo bem. É o que eu queria trazer hoje para cá, para a gente poder pensar criticamente sobre esse assunto. Existe uma cadeia enorme sobre a distribuição de todos os produtos, mas eu achei muito interessante como isso aqui tomou o Twitter e tem centenas, milhares de posts aqui falando sobre isso, tudo para poder manipular a opinião pública sobre o governo de maneira divisiva e não crítica. Tirar, né, a habilidade das pessoas de pensar criticamente e simplesmente replicar essa narrativa. Um abraço e até a próxima.